O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com a água, mas ele vos batizará no Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o segundo domingo do tempo do Advento. E a liturgia vem nos convidar à atitude de preparar os caminhos, endireitar as estradas, purificar as asperezas e caminharmos, porque de fato aquele que veio, está no meio de nós, voltará. Vejam que é muito oportuna a mensagem deste segundo domingo, porque é um grande alerta para não nos distrairmos. Por isso, a gente tem um evangelho que é marcado por um tanto de simbolismo. Vamos começar então falando exatamente da primeira palavra que contém no Evangelho de Marcos: princípio. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente escuta esse princípio, a gente remonta exatamente à criação. No princípio, o Verbo estava em Deus e foi criando-se então toda a estrutura, a criação, animais, plantas, até chegar ao ser humano, que marca o sexto dia como tendo sido algo muito bom. Agora nós vamos entender que celebrar o Natal é mais uma vez entrarmos nessa dinâmica da recriação da humanidade. Agora entendendo que o próprio Verbo de Deus, que estava no faça-se da criação, agora toma a carne humana, e tomando a carne humana, ele mostra então que somos chamados à salvação. Depois disso, quando a gente percebe de forma proposital o no princípio, a gente vai para a segunda palavra importante, princípio do Evangelho. Aqui
evangelho não está falando de Mateus, Marcos, Lucas e João como gênero literário. Aqui, evangelho está sendo usado no sentido primeiro da palavra. O que quer dizer evangelho no grego? Vejam que antigamente havia um costume de que o imperador, quando fosse dar uma boa notícia, ele mandava um dos seus comissários e ele parava no meio do vilarejo e gritava: extra, extra, tenho uma boa notícia para dar a vocês. Nós já vimos isso muitas vezes em filme, até em desenho, e a grande boa notícia que a maioria das vezes o imperador dava era o nascimento do seu sucessor. Quando o imperador tinha um filho homem, ele fazia uma grande festa, marcando que, sobretudo, o próximo imperador tinha nascido. Havia uma sucessão de pai para filho. E aí vejam que aqui, quando fala o Evangelho de Jesus Cristo, está querendo dizer da boa nova do Filho de Deus, do Messias. Então, o que nós vamos prestar atenção e observar é que essa boa notícia é a maior de todas, é a notícia mais importante, é a notícia mais significativa. Jesus Cristo, o Verbo de Deus, fará morada no meio da humanidade. E aí a gente entra no profundo sentido daquilo que foi, sobretudo, anunciado pelos profetas. Se a gente ouviu bem a primeira leitura da profecia de Isaías, lá estava dito: antes que o Messias nascesse, viria um grande profeta. E esse profeta iria dizer: preparem os caminhos, cuidem daquilo que está torto, endireitem a estrada, porque está para chegar o Salvador. E exatamente isso que acontece com João Batista. Ele assume a dimensão profética e começa então a pregar exatamente isso. João Batista usava pele de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. A pele de camelo, além de simbolizar a simplicidade, eram vestes solenes, e ao mesmo tempo o mel que era produzido era símbolo da doçura, e os gafanhotos não eram esses gafanhotos que hoje a gente vê, não. Eram gafanhotos comestíveis, para dizer que o próprio Deus providenciava aquilo que o seu profeta comeria. E aí a gente vê dois pontos muito significativos. João grita do deserto e batiza no Rio Jordão. Quando a gente remonta a nossa história, a gente sabe que o deserto é um lugar de caminho. Se a gente se lembrar, o povo de Deus saiu da escravidão e caminhou todo um deserto antes de chegar na terra prometida. Esse é exatamente o convite. Caminhe de novo, vamos percorrer o deserto novamente. No deserto houve purificação, vamos purificar o coração. No deserto houve, na verdade, a necessidade de escolher a Deus. Vamos escolher a Deus. Colocar João gritando no deserto é exatamente com esse propósito. Mais uma vez, a gente é convidado a traçar o caminho do êxodo, a caminhar. E nesse caminho, endireitar tudo o que precisa ser endireitado. Por isso, eu dizia domingo passado que o advento é um tempo de olhar para dentro de nós, para as nossas atitudes, para as nossas respostas ao mundo, até para olharmos aquilo que a gente fala, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, quando a gente começa
a perceber o que a gente fala, o que a gente faz, a gente começa a ver a necessidade de endireitar caminhos. E aí, João Batista gritava do deserto, caminho, e batizava no Jordão. Porque o Jordão, na verdade, na nossa história, ele significa o caminho, a via de entrada do povo de Deus na terra prometida. Eles entraram na terra prometida por meio do Jordão. E agora é no Jordão que João batizava para que todo o povo entrasse num novo caminho. Esse novo caminho é o de Jesus Cristo. É o da encarnação do Verbo de Deus. É sobretudo de percebermos que aquele que veio, vem e voltará, vem para dar sentido à vida humana. Então, quando a gente olha para esse segundo domingo, temos que nessa semana ir pensando o que eu preciso dar de oportunidade para Deus me ajudar a crescer. Quais são as minhas atitudes engessadas? Quais são os meus caminhos tortos? Quais são as minhas ações que não correspondem a Deus? Porque Ele veio, Ele está no meio de nós, mas Ele voltará de novo. E precisa nos encontrar com o coração preparado. É um costume de todos nós, antes de qualquer momento feliz da nossa vida, a gente preparar. A gente prepara para o casamento, prepara a festa, os detalhes. A gente prepara quando vem um filho, prepara o quarto, fica pensando no batismo, nos padrinhos. A gente prepara a festa de formatura. E vejam, o que nós vamos celebrar é a maior de todas as festas. É a mais importante notícia. É o Evangelho da salvação. Por isso, estamos no tempo de preparar o interior. Arrume a casa, limpa tudo o que precisa, coloca tudo no lugar e vamos celebrar com alegria a vinda do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.